Fala pessoal, hoje eu quero montar aqui o travessão. Vou montar o travessão aqui, a barra estabilizadora, colocar os braços, calcular a medida do braço. E a primeira coisa aqui é justamente a gente levantar essa folha. Eu já coloquei, nós estamos com a folha aqui do portão e a caixa que está aqui, as duas caixas, a caixa está ali, a outra caixa está aqui. E a primeira coisa é vamos levantar a folha aqui do portão, vamos calçar porque aqui tá dando 6 centímetros aqui, eu deixei com 5 centímetros e meio. Então eu preciso levantar aqui a folha do portão exatamente aqui a 6 centímetros. Então vamos fazer isso aqui e aí eu vou cortar um tubo 80-80 para colocar aqui e eu vou mostrando todo o processo. Bom, aqui eu já estou com a barra estabilizadora soldada, tá aqui ó, são primeiro o ponto do meio ali e o outro ponto lá na frente. Essa aqui é a barra estabilizadora, ok? Então, aqui está ela. O que eu vou fazer agora, eu deixo com 1/4 de folga aqui e eu deixo com 2 centímetros de folga aqui entre o quadro do portão ao tubo aqui que eu uso um 80-80. Tá aí a barra estabilizadora. Então o que eu preciso fazer agora é transferir esse risco aqui, que é o centro do furo do eixo aqui, eu vou transferir aqui para o trilho, tá? Para achar a medida aqui do braço do portão, tá ok? Então vamos a algumas explicações. Eu falo antigamente porque
Eu trabalho com portão basculante desde 1999, foi quando eu aprendi a fazer o meu primeiro portão basculante. Então nós colocávamos uma orelhinha bem aqui, fazíamos um L aqui e colocávamos uma orelhinha aqui ou aqui, geralmente aqui em cima, faceando aqui a caixa com um furo de meia aqui. E o tubo o braço, então a gente fazia um furo aqui também de meia e colocava aqui. Mas a medida do braço, então a gente calculava daqui o centro do furo ao centro do eixo ali, do furo, do eixo do portão. A gente pegava essa medida, dividia por 2 e fazia menos 4%. Essa orelhinha aqui era 8 centímetros que a gente deixava aqui. Então, com esse L aqui em 8 centímetros, vamos repetir. A gente pegava aqui, pegava do centro ao centro do furo, lá do eixo, o furo do eixo, dividia por 2 e menos 4% era a medida aqui do braço. Então, a gente soldava ali a orelhinha e o braço aqui. Só que esse furo aqui, com o tempo, a gente só usava essa orelhinha aqui, que ele ficava com um parafuso de meia aqui. Só que esse furo e o próprio parafuso, com o tempo, ele desgastava e ele começava a gerar uma folga aqui. Essa folga aqui, muitas vezes, era o suficiente para o mau funcionamento do portão. Ele começava a fazer barulho e começava a prejudicar o funcionamento do portão. Então, existia um outro cálculo que nós começamos a fazer. Por isso que nós passamos a utilizar, não somente por isso aqui, mas nós passamos a usar a barra estabilizadora, porque com o tempo de funcionamento, como ele funcionava somente nessa orelhinha, ele funcionava muitas vezes, o portão ele funcionava torto, ele não subia e descia igualzinho, porque como ele era solto, ele muitas vezes ele fazia isso. Então, com o tempo, ele quebrava aqui, ele trincava a solda aqui, e mesmo o funcionamento do portão, ele começava a ficar mole, ainda mais quando a gente colocava um motor só, tá? Então, por isso, nós começamos a trabalhar com a barra estabilizadora, para ele dar firmeza no portão e fazer o portão subir e descer por igual. A barra estabilizadora tem essa função. E eu vou fazer um vídeo depois mostrando, falando somente da barra estabilizadora. Então ela tem essa função de fazer o portão descer. Então, conforme nós utilizamos a barra estabilizadora, essa medida dos 4% aqui já não dava mais certo. Então nós passamos a utilizar 0,67 e vários outros cálculos. Então muitas pessoas me perguntam: Joel, como é que você trabalha? Você trabalha com um simulador? Olha, eu trabalho com 0,67, eu divido por 2, existe vários cálculos que você pode fazer. Mas o que você precisa se atentar é que conforme essa barra, o travessão, conforme você coloca esse travessão, se ele der diferença aqui em relação a essa altura aqui do portão, ele dá diferença lá. Então nesse caso, como nós trabalhamos com o portão aqui, você daria certo 0,67 ou 4% ele daria certinho. Se você alterar essa medida aqui, ou até mesmo o portão ficar mais alto e ele tiver essa diferença entre o portão e a barra estabilizadora, essa diferença altera todo o tamanho do portão, todo o tamanho do braço. Segundo problema, muitas vezes eu pego portão, a garagem ela tá na rampa, então eu preciso fazer um portão de uma maneira que ele acompanhe a rampa. Eu não posso fazer um portão com uma rampa reta assim e deixar o portão aqui. Aqui vai ter uma altura e aqui vai ter outra, e muitas vezes essa altura aqui o carro não entra. Então muitas vezes, como o portão ele tá na rampa, eu também preciso fazer o portão na rampa. Então com essa, se eu tiver que deixar o portão assim, o cálculo aqui dividido por 2, 0,67, 4%, essa medida aqui já não dá certo. Então por isso que eu uso o simulador, tá ok? Então vamos fazer a simulação aqui e eu mostro para vocês na prática como é que funciona.
Então tá aí, ó, tá na medida no simulador. No simulador eu tenho essa medida aqui, nós estamos no mesmo tamanho. E aqui nós temos a medida aqui da ponta aqui da orelhinha do braço. E aí o tamanho dele aqui deu 67 centímetros e meio, tá? 67 centímetros e meio, 675 milímetros. Agora é só soldar a orelhinha aqui e soldar o braço lá na barra estabilizadora, ok? Já está finalizado. Esse aqui é o batedor do portão, tá? Na hora que o portão fecha, ele é o batedor dele. Essa chapa aqui, ela já vem no kit, junto com essa luva aqui. Essa chapa eu coloco aqui justamente para dar um reforço, para não soldar essa luva direto aqui no tubo 8080. Eu já peguei muitos casos em que você tem a solda rasgada aqui, tá? Então por isso que você solda essa chapa aqui. Esse aqui é um limitador para a barra estabilizadora não ficar correndo para lá, para cá. E aqui você tem uma folga aqui da barra estabilizadora do braço para a folga aqui do portão, certo? Então você tem a folga de 1/4 aqui do portão, uma pequena folga aqui do braço em relação ao trilho. E aqui nós temos a orelhinha que eu soldo, eu não soldo também a orelha direto no quadro do portão, mas eu soldo com uma chapinha aqui, geralmente 10 centímetros, que é para dar o reforço aqui, para evitar que essa orelhinha aqui entorte o quadro aqui do portão, como eu já peguei muitos casos assim, tá? Então, aqui ele já está funcionando, nós temos a barra estabilizadora aqui, lá, e ela já movimenta a outra lá também, tá vendo? Então, conforme você movimenta aqui, ela movimenta lá. Então esse aqui é a folga, ela sai, e esse aqui também a gente já tira ele. E esse aqui também sai, que é justamente os gabaritos que a gente usa, que eu uso para dar a folga aqui.
O resto ele já está pronto. Aqui já está montado. Vamos olhar da parte de cima aqui como é que ficou. Aqui você tem a caixa, o tubo, o 8080. Aqui a barra estabilizadora, a bucha, a luva, a barra estabilizadora. E ele todinho ali.